Bom dia, igreja. Graça e paz seja com todos, amém? Todos animados aí para mais um culto ao Senhor? Bom dia, igreja. Hoje é um dia muito especial, né? Hoje é dia de ressurreição, hoje celebramos a ressurreição do Senhor. E nada melhor do que lermos o texto que está em Lucas 24, versículo 13 ao 35. Lucas 24, versículo 13 ao 35. Samuel, vou usar a Almeida, viu? Almeida Revista e Corrigida. Lucas 24, do 13 ao 35. Talvez você já conheça esse texto, é um texto bem famoso aí no seio da igreja. Os dois discípulos no caminho de Emaús. Porém, hoje nós vamos usar com outro título. A ressurreição de Jesus nos traz esperança. Então, o título da mensagem hoje é A ressurreição de Jesus nos traz esperança. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora sobre tudo isso é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não achando o seu corpo voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito. Porém a ele não o viram. E ele lhes disse: honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu, e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. Aqui. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, a Tua palavra é viva e eficaz e é capaz de transformar o coração dos pecadores. A Tua palavra é luz para os nossos pés, Senhor. Ilumina o nosso caminho. Nesta manhã pedimos ao Senhor que o Senhor tire do nosso coração toda distração, que o Senhor leve a nossa mente cativa ao Senhor e que o Senhor venha achar o nosso coração como uma terra fértil nessa manhã, Senhor. Fique à vontade no meio de nós, Espírito Santo, e ministra conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade. Que esse culto possa ser uma adoração ao Senhor do início ao fim, e que o Senhor venha se manifestar com liberdade no meio de nós. Alcance os nossos corações e que saímos daqui com a certeza de que a ressurreição do Senhor com certeza nos traz esperança, Senhor. Fique à vontade para falar o nosso coração. É o que nós oramos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.
Fique à vontade. Irmãos, como já foi dito, hoje é domingo de Páscoa. Para o mundo é uma data comercial, é uma data que é vendido os ovinhos de chocolate, é uma data que é estimulado o comércio e se faz um grande marketing ao respeito disso. Para o judeu, a Páscoa faz memória ao período que eles estiveram no cativeiro no Egito e foram libertos. Então, para o judeu, a Páscoa é a libertação do Egito. Mas para nós cristãos, a Páscoa tem um sentido profundo. É o dia que o nosso Senhor, cumprindo a promessa acerca dele, ressuscita. Ele que esteve morto por 3 dias, ressuscita ao domingo pela manhã, e isso nos traz esperança, isso nos traz alegria. A vitória de Jesus sobre a morte é a fonte da nossa esperança e é o eixo central do cristianismo. A ressurreição é o berço da igreja, é onde a igreja está alicerçada e está fundamentada. A fé cristã se alicerça na morte de Jesus e na ressurreição de Jesus. Se ele tivesse apenas morrido e não tivesse ressuscitado, nós não teríamos a garantia da vida eterna. Mas Jesus ressuscitou e ele nos dá a participar da vida eterna junto com ele. Assim como Deus o ressuscitou dos mortos, ele nos ressuscitará também no último dia. Jesus profetizou sobre ele mesmo, que ele seria morto e que ressuscitaria ao 3º dia. Quando ele diz: derruba esse templo e em 3 dias o erguerei novamente. Ele falava acerca de seu próprio corpo. Se fosse morto ao 3º dia, ressuscitaria. A esperança da vida eterna, a reconciliação com Deus e a vitória sobre o pecado e sobre a morte aconteceu quando Jesus ressuscitou. A cruz não pôde deter o Salvador. A tumba fechada ali não pôde deter o Salvador. Ele venceu o pecado, ele venceu a morte, ele ressuscitou. E ele vive. Amém? A ressurreição de Jesus, irmãos, também testifica ao nosso coração o imenso poder de Deus. Pois o autor da vida se fez homem, e 100% homem, 100% Deus, se entrega à morte e ressuscita ao 3º dia, garantindo a ressurreição de seres humanos. Jesus tomou a forma de homem e como homem ele inaugura o céu. É uma nova raça habitando o céu. Antes o céu era habitado por Deus e os anjos. Deus Pai, Filho e Espírito Santo e os anjos. Agora nós temos um ser humano morando no céu. Jesus Cristo. 100% homem, 100% Deus. Jesus que foi o rei, o sacerdote e o profeta. Jesus que assumiu os 3 papéis em uma só pessoa. No Antigo Testamento era separado. O rei não era profeta e não era sacerdote. O sacerdote não era rei e não era profeta. Cada um tinha o seu ofício separado. Jesus assumiu na forma de homem, cumpre esses 3 papéis. Rei, sacerdote e profeta. E ele deixa a igreja o ofício de sacerdócio real. Nós somos sacerdotes de Cristo. Jesus é o rei e nós somos os sacerdotes. Ele conquistou para nós na cruz o direito de ser chamados filhos. Ele conquistou para nós na cruz o direito de sermos sacerdócio real de Deus. Glória a Deus por isso. Os fundadores, irmãos, de todas as falsas religiões do mundo, hoje se encontram debaixo da terra, sobre 7 palmos, ou em alguma estrutura, né? Como os egípcios criavam lá para guardar os corpos. Mas o nosso Senhor, o nosso Deus, Ele está vivo. Nós servimos a um Deus vivo e nós somos uma igreja viva. Todas as demais religiões que tiveram foram fundadas por pessoas que hoje estão mortas, mas o nosso Cristo vive, e é isso que celebramos no dia de hoje, a ressurreição de Jesus. Ele não está mais pregado na cruz como vemos em algumas imagens, ele ressuscitou. O túmulo está vazio, a cruz está vazia, mas o trono está habitado. O trono tem alguém sentado lá, à destra de Deus Pai. Nós precisamos ter essa verdade bem clara no nosso coração, que a ressurreição de Jesus é um fato real. Olha o que o apóstolo Paulo vai nos dizer em 1 Coríntios 15,
do 12 ao 19. Projeta para mim, Samuel, por favor. 1 Coríntios 15, do 12 ao 19. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Notem, irmãos, talvez o texto lendo assim fica um pouco complexo, mas o que Paulo está advertindo aos irmãos aqui é que alguns estavam pregando que não existia ressurreição. Tinha um grupo que cria na reencarnação e tinha um grupo que cria na ressurreição. E aí ele está confrontando. Se não existe ressurreição, então Jesus não ressuscitou. Se Jesus não ressuscitou, então o que vocês estão pregando é mentira. O que nós anunciamos a vocês é mentira. Lógico que ele estava confrontando, irmãos, porque existem provas históricas da ressurreição de Jesus. Existem provas categóricas que o túmulo ficou vazio porque Jesus ressuscitou. E foram feitas várias tentativas de esconder isso. Suborno de soldados, alegaram que o corpo tinha sido roubado, alegaram que Jesus não tinha sido sepultado naquela sepultura ali, mas em outra. Foi feito várias tentativas. Porém, historicamente é comprovado que Jesus apareceu a mais de 300 testemunhas oculares. É comprovado que, como está escrito na Escritura, pessoas que estavam mortas foram vistas andando pela rua quando Jesus ressuscitou. Então, a ressurreição de Jesus é uma verdade que tem que estar clara no nosso coração. Se não crermos nisso, toda a nossa fé é vã, como Paulo escreveu e acabamos de ler. Então, diante disso, eu digo aos irmãos, creia com todo o seu coração na ressurreição de Jesus. É uma doutrina muito atacada também no seio da igreja e nós precisamos ficar alertas com isso. Nós vamos dividir o texto que lemos em alguns blocos de versículos para ficar mais fácil de trabalharmos hoje. O primeiro vai do versículo 13 ao 16, onde nós veremos que as decepções têm poder para enfraquecer a nossa fé. Diz assim o texto: E eis que no mesmo dia, qual dia? O dia da ressurreição, o domingo, iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. Irmãos, presta atenção nisso. Esses dois discípulos, eles estavam em Jerusalém quando Jesus foi crucificado. Eles caminharam com Jesus, eles ouviram os ensinos de Jesus por muitas vezes e certamente eles devem ter ouvido Jesus falando também acerca da sua ressurreição ao terceiro dia. Mas como os demais, eles colocaram a esperança em Jesus ao terceiro dia, de forma salvífica. Porém, o judeu não olhava para a salvação como nós olhamos nos tempos de hoje. Quando fala assim em salvação no nosso meio, a gente tem a tendência de pensar de forma espiritual. Salvação da condenação, salvação do pecado, salvação do inferno, não é verdade? Mas para o judeu, todo ato de Deus livrar eles de alguma situação era um ato salvífico. Então os judeus olhavam para Jesus esperando realmente um Messias, um Salvador. E nesse tempo, o povo judeu sofria uma grande opressão pelo Império Romano. Então eles esperavam um Messias que libertariam eles do jugo romano. Eles esperavam um Messias que fizesse algo por eles aqui nessa terra.
Eles olhavam para Jesus e esperavam que ele fosse um Messias que trouxesse prosperidade, que trouxesse libertação do jugo romano e que trouxesse fartura de pão e prosperidade nessa vida. Olha só, João 6, versículo 14 e 15. Põe, por favor, Samuel. Jesus chegou ao ponto de se esquivar e fugir deles ali por causa da intenção má do coração deles. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, isso aqui logo após a multiplicação de pães, tá? Diziam, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se, ele só para o monte. Então, Jesus sonda o coração deles e Jesus sonda o nosso coração diariamente. Amém? Jesus sabia que eles queriam declarar ele rei por causa do milagre que viram. Eles esperavam em um Messias terreno. Eles não esperavam um Messias espiritual como foi Jesus. Jesus inaugurou um reino eterno, um reino espiritual, um reino que não tem fim, que nunca vai passar. Mas esses dois discípulos aqui, eles se parecem com muitos de nós nos dias de hoje também. Vão em cultos, leem a palavra algumas vezes, ouvimos algumas pregações, mas não guardamos firmemente no coração as promessas do Senhor. Caminhamos pela vida sem esperança, vencidos como se os problemas e a morte tivessem a última palavra, como se Jesus não tivesse ressuscitado ou não tivesse poder para nos ajudar em nossas lutas diárias. Esses dois homens presenciaram os milagres de Jesus, esses dois homens presenciaram a morte de Jesus e a condenação injusta de Jesus. Esses dois homens testemunharam as duas mulheres dizendo para eles que realmente o túmulo estava vazio, que realmente o sepulcro não estava mais com o corpo de Jesus lá. E esses dois homens, assim como muitos de nós que caminham dentro da igreja, criam em uma parte do Senhor e dispensava a outra. Assim como muitas vezes olhamos para a palavra de Deus e cremos em uma parte e dispensamos a outra. Mas como assim, Jairo? Eu não dispenso. Às vezes, irmãos, está escrito aqui que Jesus venceu a morte. E aí temos uma pessoa que está enferma e até oramos para que ela se cure, para que Deus sare aquela pessoa, mas não colocamos todo o nosso coração que Deus realmente pode fazer. Às vezes estamos numa luta na vida financeira e nós vemos aqui que Deus muda cenários financeiros. Deus prosperou Jó, depois Deus permitiu que Satanás tirasse tudo de Jó, depois foi o próprio Deus que enriqueceu Jó de novo. E nós não cremos que Deus pode agir na nossa vida financeira e mudar o cenário difícil que estamos vivendo. Muitas vezes pensamos que a morte é o fim, ou quando perdemos algum ente querido e ficamos desanimados, abatidos e sempre cabisbaixos, sabendo que ele morreu em Cristo Jesus e que não foi um adeus, foi um até logo, daqui a pouco a gente se encontra. Quando você e eu completarmos a nossa carreira aqui, nos encontraremos lá. Mas temos a tendência de fazer como esses discípulos, mesmo sabendo das promessas do Senhor, mesmo sabendo da grandeza do poder de Deus, ficar apático, ficar abatido, ficar desanimado e voltar para a nossa vida antiga, e voltar para o caminho que antes estávamos trilhando. Jesus vem pertinho deles, irmãos. Jesus vem ao nosso encontro. Mas às vezes focamos tanto na tristeza, focamos tanto no problema, que nem percebemos que o Senhor está perto de nós. E a palavra de Deus vai nos dizer que perto está o Senhor de todos os que o invocam. Às vezes Jesus está aqui, ó, pertinho, dando para sentir até o respirar dele perto do seu pescoço. E você está olhando tanto para o problema, tanto para a luta, tanto para a dificuldade, tanto para a situação que te entristeceu, tanto para a pessoa que te afrontou, que está sendo um desafio na sua vida, que você não está percebendo o quanto Jesus está cuidando de você e da sua família. O quanto Jesus está ali do seu lado, consolando e confortando o seu coração, fortalecendo você nesse tempo de dificuldade. Vejam que Jesus alertou por várias e várias vezes que ressuscitaria. Esses homens caminham cerca de 11 quilômetros, irmãos. Quando fala aqui da quantidade de estádios, né? 60 estádios equivale a aproximadamente 11 quilômetros. Esses homens tiveram tempo demais para conversar sobre as coisas que aconteceram, né? Pensa no que
que eles foram discorrendo ali. E esses homens caminham 11 quilômetros, sem esperança, totalmente desanimados, e Jesus se aproximando deles questiona: por que vocês estão, sobre o que vocês estão conversando? E eles fazem questão de frisar, a Bíblia faz questão de frisar que os olhos deles estavam como que fechados para não ver o Senhor. A Bíblia faz questão de frisar que os olhos deles estavam como... Então, irmãos, as lutas, as frustrações da vida têm o poder de enfraquecer a nossa fé muitas vezes. Então, irmãos, às vezes não vamos perceber que o que precisamos está pertinho de nós. Olhamos para as decepções e deixamos o nosso coração à deriva. E isso nos ensina muito, que é o próximo tópico que vamos trabalhar. Uma fé mal enraizada vai produzir sempre tristeza e frustração. Porque você vai ter um Jesus criado à sua imagem e semelhança, conforme o desejo do seu coração, e você vai se frustrar quando você vê que aquilo que seu coração deseja não está sendo dado. Porque você projetou na sua mente e no seu coração um Jesus diferente do Jesus bíblico, um Jesus que não é o Jesus revelado nas Escrituras. Isso está do versículo 17 ao 21. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo o cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrina em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós, olha a frustração, esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora sobre tudo isso é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Irmãos, Jesus prometeu que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Os homens estão tão desanimados que ele fala: hoje é o terceiro dia e nada aconteceu. Só que o que chama atenção aqui é que eles dizem que nada aconteceu, porém as mulheres tinham testemunhado para eles que o sepulcro estava vazio. Então olha como que uma fé mal enraizada vai contorcer a nossa visão a respeito do reino, contorcer a nossa visão a respeito de Jesus. É muito interessante aqui porque o próprio Jesus caminhando ao lado deles e indagando sobre a tristeza e a frustração deles, estava manifesto ao lado deles o Rei da Glória, e eles não percebem. Está vendo como que a gente dá muita atenção às nossas frustrações e tristezas, sem olharmos para as promessas do Senhor, sem olharmos para a palavra de Deus, sem nos colocarmos diante do Senhor, faz a gente perder o foco. E às vezes Jesus está ali do seu lado e você não percebe. Às vezes Ele está caminhando, conversando com você e você não percebe. Nós precisamos enraizar o nosso coração no verdadeiro, na palavra de Deus. E não podemos focar tanto nas coisas que acontecem ao nosso redor. Quando lemos na palavra que maior é o que está em Deus, maior o que está em nós, do que o que está no mundo, não diz respeito só ao espírito do mal que opera sobre a terra, mas a esperança que está viva dentro do seu e do meu coração. É maior do que os problemas que temos no mundo, é maior do que as aflições que temos no mundo. O próprio Senhor Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Esperança para nós. Quando nós tiramos o olhar do que verdadeiramente importa, nos esquecemos do que Jesus garantiu, nos esquecemos do que Ele já fez por nós e pelos nossos, nos esquecemos do que Jesus garantiu, e nos esquecemos das verdades que contém nas Sagradas Escrituras. Verdades essas que foram registradas para nos trazer paz ao coração e esperança na vida. No Antigo Testamento, irmãos, haviam diversas promessas a respeito da encarnação do Messias. Haviam diversas passagens que apontavam para um Messias que viria redimir o povo, redimir o que se perdeu. Lá em Gênesis 3:15 já começa a profecia acerca de Jesus.
que viria o filho. Olha lá, ó, e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui Jesus é anunciado pela primeira vez. O próprio Deus anunciando para Satanás que ele enviaria alguém que venceria o plano perverso de Satanás, que venceria o pecado, que daria vida para nós. Certamente, irmãos, os discípulos conheciam e também ouviram tantos ensinos do próprio Jesus ali acerca da ressurreição. E agora, por verem o Mestre sendo condenado e morto, se esquecem completamente do que Jesus ensinava. Isso pode acontecer facilmente com você e comigo. Podemos facilmente nos esquecer do que Jesus nos prometeu. Talvez Ele tenha te chamado no início da caminhada e Ele já mostrou para você que você vai servir em um ministério específico da igreja e Ele te deu tempo de preparo e amadurecimento. E você tem deixado isso guardado aí. Talvez o Senhor Jesus já falou para você que você receberia uma cura e você desanima pouco antes de ver essa cura chegar. Precisamos perseverar, irmãos. Deus está vivo, Deus ainda opera milagres no nosso meio. Focar na ressurreição de Jesus e nas bênçãos que nos foram dadas através dela. Focar que Jesus não nos deixou órfãos, que Ele vive, Ele reina e Ele voltará. E até o dia de sua volta Ele nos deixou o Espírito Santo para nos ajudar em nossas fraquezas, para nos consolar e para nos abrir os olhos e lembrar de tudo que Ele fez por nós. Nós precisamos crer na veracidade das Escrituras, precisamos crer na vida e na obra de Jesus, precisamos crer na morte de Jesus, mas nós não podemos esquecer que também é importante crer na ressurreição de Jesus. O eixo central do cristianismo gira em torno da ressurreição de Cristo. A Páscoa para nós não é comer chocolate. A Páscoa para nós não é judaizar a igreja e celebrar a libertação do Egito. A Páscoa para nós é celebrar o Cordeiro que esteve morto e hoje vive. Jesus morreu como um cordeiro e ressuscitou como leão da tribo de Judá, que venceu. Jesus pode operar na sua e na minha vida. Jesus pode operar onde você precisa. Foque, irmãos, na ressurreição de Jesus. Jesus venceu a morte. Quem de nós poderia fazer isso? Quem de nós poderia ser tirado da sepultura? O erro desses dois discípulos foi desprezar a doutrina da ressurreição. Foi desprezar o ensino a respeito de que Jesus ressuscitaria ao terceiro dia. Isso é um erro grave que pode minar toda a sua fé. Jesus não está até hoje pregado na cruz, como vemos em alguma imagem. João, em Apocalipse, como eu acabei de dizer, ele vê Jesus primeiro como um cordeiro, como que havendo sido morto. E depois, quando ele olha para o lado, ele vê o quê? O leão da tribo de Judá, que venceu e está à direita do trono de Deus, que ganhou o direito de abrir os selos e desatar a história da humanidade. Hoje, você e eu podemos nos alegrar, porque o nosso Deus está vivo e Ele governa com cetro de justiça e equidade. Glória a Deus por isso. A balança do Senhor é balança de precisão. Não há injustiça na mão de Deus. Não há injustiça no julgamento de Deus. Não há injustiça no olhar de Deus sobre a sua e a minha vida. Jesus venceu. Jesus está vivo. Versículo 22 ao 24, irmãos. Nós aprendemos aqui que nós não devemos ser como Tomé, que precisou ver para crer. Como assim, irmãos? Os discípulos aqui fizeram igualzinho também. Teve testemunhas oculares ali de que Jesus não estava mais lá. Contaram que tiveram a visão do anjo, contando que Jesus estava vivo. Pedro e o João foram ao sepulcro e viram o sepulcro vazio e a pedra rolada, e era uma pedra enorme. E detalhe, o sepulcro ainda estava com guardas do lado de fora e era selado com o selo do governante
dizendo, não pode ser aberto. Quem seria doido de abrir aquilo ali, irmãos? Contaram que tiveram a visão. Eles testemunharam isso, e esses dois ainda descrentes do que viram. Versículo 22. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. Irmãos, projeta para mim, Samuel, João 20, 29, por favor. As quais de madrugada foram. E alguns, disse-lhes Jesus, porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. O Senhor nos chama bem-aventurados, irmãos. Não vimos o Senhor face a face. Pelo menos a maioria de nós não teve uma experiência teofânica do Cristo manifesto. Não vimos o Cristo diante de nós, mas nós cremos que Ele vive, amém? Nós cremos que Ele reina. Nós cremos que Ele é o Messias enviado por Deus para redimir o que se perdeu. Esses dois discípulos, irmãos, a incredulidade deles estava tão grande no coração que eles dizem que ficaram maravilhados com a mulher testemunhando. Vocês viram aqui no versículo 22? Algumas mulheres nos maravilharam com seu testemunho. Agora você pensa, eles ficam maravilhados e não creem? Amém? Eles dizem que alguns foram ao sepulcro e viram que era verdade o que a mulher estava falando, e ainda assim eles não creem? Esses dois discípulos, ainda assim eles estavam com essa tristeza no coração, essa dúvida, porque aqui eles caminhavam a caminho de Emaús, não no dia de sábado, onde a ressurreição ainda não tinha acontecido, mas no dia de domingo, quando já havia o Senhor levantado da morte, quando já não estava mais o Senhor dentro da sepultura, e vendo aquilo, eles ainda com o coração duro. Por isso Jesus vai repreender eles depois. Isso é muito triste, irmãos. Pois sabendo da promessa, estando com o Mestre em vida, ouvindo dele e ainda tendo pessoas testemunhando, eles permanecem com o coração entristecido, frustrado, como dois descrentes na palavra de Deus. Quando já não estava mais o Senhor dentro da sepultura, e vendo aquilo, eles... E no meio de nós não tem muitas pessoas assim? Por isso Jesus vai repreender. Quantas vezes pessoas criadas dentro da igreja, pessoas que ouviram a pregação do Evangelho durante toda uma vida, pessoas que vivenciaram e presenciaram milagres de Deus, eles permanecem com o coração. Em dado momento, endurece o seu coração e passam a olhar para isso como algo banal. Passam a olhar para as Escrituras como que contém a palavra de Deus, mas não é o próprio Deus falando, não é a palavra de Deus. Passam a olhar para Deus de uma forma errada. Aqueles que outrora, eu não vou citar nome, mas você certamente conhece alguns, caminharam pregando a vida e a ressurreição de Jesus, se encontram hoje distantes, se encontram pregando ensinos que são danosos dentro da igreja, matando a fé de pessoas que estão começando a caminhada agora. Precisamos ter cuidado, irmãos, com o coração para não ficar endurecido. Jesus vive, Ele é real e Ele se manifesta ainda nos nossos dias. Mas esses dois discípulos frustrados, com medo e sem esperança, vão chorando pelos cantos, e muitas vezes fazemos isso também, quando devíamos estar de joelhos, orando, louvando e clamando a Deus. Estamos pelos cantos, chorando, desanimados, abatidos, incrédulos, e não olhamos para o Senhor como alguém que realmente é o Todo-Poderoso. Jesus não tem poder, Jesus é o próprio poder. Jesus não tem a solução para a sua vida, Jesus é a solução para a sua vida. Jesus é amor. Jesus é a própria salvação encarnada e ressuscitada.
Jesus ainda opera milagres no nosso meio, irmãos. Ontem mesmo eu recebi uma mensagem que me deixou muito contente, muito mesmo. É uma senhorinha de uma igreja lá de Sarzedo, que eu tenho amizade com o pessoal de lá, e ela andava com muita dificuldade, com muletas, se arrastando, e os irmãos tinham que buscar ela várias vezes, você comentou da carona, na casa dela, para ela ir estar cultuando ao Senhor. E ela mandou mensagem para mim ontem e falou assim, ela já me chama de pastor, Pastor Jário, tenho que te contar uma coisa. Eu tive um sonho e eu sonhei que eu estava sendo operada. E quando eu acordei, não havia mais nada de dor na minha perna. Eu falei, glória a Deus, irmã, é mesmo? Ela falou, é. Eu falei assim, e aí? Ela falou assim, Jesus me operou no sonho, Jário. Foi maravilhoso porque eu não vi quem estava me operando, mas eu sei que foi ele, porque eu nem estou usando muleta mais para andar. Eu fui para a igreja caminhando. Irmãos, vocês têm noção do que essa mulher me contou? E Deus é tão providencial que ela me contou isso ontem à noite e me deu a oportunidade de testemunhar isso para vocês aqui. Jesus está vivo e Jesus ainda opera milagres, irmãos. Creia. Ele pode operar na situação que você está precisando. Cada um de nós tem uma necessidade em uma área específica da vida. E o Senhor tem a solução para todas elas. O Senhor é a solução para todas elas. Pensem, irmãos. Jesus operou essa irmã em sonho. E ela acordou curada. Nem cicatriz da cirurgia tem, pensa que beleza. Como que eu ser operado pela mão de Deus é diferente, né? Como que a mão do Senhor transforma cenários. Como não confiar em um Deus assim, irmãos? Um Deus que é fiel, que é vivo e que não é como os deuses feitos por mãos humanas. Como não depositar em Deus toda a nossa esperança? Não podemos ser como Tomé, nem como esses dois discípulos a caminho de Emaús. Se você ainda não viu Deus se manifestar da forma que você precisa, continue crendo, continue orando, continue buscando e continue principalmente louvando ao Senhor. Em breve Ele há de se manifestar aí no que você precisa. Amém? Continuando o texto, irmãos, nós vemos que o Senhor repreende os seus discípulos pela incredulidade, mas Ele repreende com amor e paciência. Versículo 25 ao 27. E Ele lhes disse, honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Irmãos, muitas vezes na vida nós vamos ser repreendidos por Jesus. Sim ou não? Somos filhos levados, somos filhos, muitas vezes comete desobediência, mesmo sabendo do que é o certo a fazer. E quem tem filho aqui sabe do que eu estou falando. Não sobe aí, o menino vai lá e sobe. Não mexe aí, o menino vai lá e mexe. Não faça isso, o menino vai lá e faz. E ainda faz e dá aquela risadinha para você. E ainda fala assim, eu te amo, papai, eu te amo. É, filho, eu também te amo, senão... A bundinha fica quentinha agora, né? O bombonzinho ia sofrer. Mas às vezes a palmada é necessária. Às vezes o Senhor repreende e às vezes Ele usa uma palavra mais dura com nós. Às vezes através de algum irmão, às vezes através da leitura da palavra, às vezes através do próprio Espírito Santo falando ao seu e ao meu coração. E quando somos repreendidos pelo Senhor, não precisamos ficar entristecidos, como se tivesse sido para o nosso mal. Como nós que já fomos criança, um dia ficávamos bravos com nosso pai quando nos chamava atenção, pensando que ele estava fazendo aquilo para nos punir, quando na verdade ele queria o nosso bem. Deus é um pai amoroso. Deus fala a nós com o Espírito Santo de amor. E Ele nos fala para edificação, para crescimento e para um despertar da sonolência espiritual. Às vezes estamos como esses dois discípulos. Mesmo conhecendo o caminho do Senhor, continuamos dormindo. Mesmo sabendo quem é o nosso Deus, continuamos cabisbaixo. Deus é um pai amoroso. Mas uma coisa que me chamou a atenção.
E ele nos fala para edificação, perdão, viu, irmãos? A garganta para crescimento está secando muito. Despertar da sonolência espiritual. Mesmo diante da incredulidade dos dois, Jesus chega a eles com amor. Talvez se fosse qualquer um de nós aqui, chegaria a esses discípulos e falava: pelo amor de Deus, depois de tudo que vocês viram, vocês ainda não acreditam? Não tem cabimento de um coração duro desse jeito, não. Não tem cabimento de você ser rebelde desse jeito, não. Mas Jesus não. Jesus, ele é pedagógico, ele é amoroso e ele nos ensina muito. Ele chama eles de nécios. Nécios pode ser traduzido como ignorante ou desprovido de conhecimento. Ele chama ele de tardios para crer em tudo que os profetas disseram. E aí ele confronta. Não convinha? Vocês não ouviram acerca da Escritura? Não convinha que o Messias padecesse todas essas coisas? Jesus, ele é pedagógico. E entrasse na glória? Então ele dá um despertamento. Só que aí, como um pai amoroso, ele começa por Moisés e os profetas e vem trazendo tudo acerca dele que estava escrito e profetizado. Vocês já ouviram, mas eu vou aquecer o coração de vocês de novo. Vocês já ouviram, mas eu vou ensinar para vocês de novo. Vocês já foram a muitos cultos, já ouviram muitas pregações online, mas eu vou falar o coração de vocês de novo. Eu sou Jesus. Eu sou aquele que Isaías profetizou que sofreria, que levaria o castigo sobre os seus ombros, que traria paz sobre a sua vida, se entregando e sendo moído no madeiro. Eu sou aquele, ensinado por Moisés, que trouxe salvação ao povo. Eu sou o que sou. Eu sou aquele que tirou vocês da escravidão do Egito. Eu sou aquele a qual foi profetizado que morreria e teria suas vestes repartidas entre os soldados, a qual as pessoas não eram dignas nem de desatar as sandálias dos pés. Eu sou aquele que enviou João Batista anunciando o caminho, preparando o caminho. Eu sou aquele que estive com vocês e profetizei que eu seria morto e ao terceiro dia eu ressuscitaria. Eu estou aqui. Jesus ensina tudo acerca dele. E isso é uma chamativa de atenção para nós, irmãos. Como que temos que ter paciência com os que têm dificuldades na caminhada? Como o pastor Ronaldo diz, tem irmão que é pelejado, não tem? E tem irmão que tem dificuldade de assimilar conhecimento, irmãos. Cada um de nós tem um nível de absorção. Cada um de nós tem um nível de aprendizado, tem um ritmo de aprendizado. E nós temos que ter paciência com os irmãos da igreja, com os nossos pais, com os nossos amigos, com o nosso cônjuge e principalmente com o nosso filho. Nossos filhos são os primeiros discípulos que recebemos das mãos de Deus. Tudo começa dentro da sua casa, da minha casa. Se você falhar ali, não adianta nada você ter sucesso aqui. Se você falhar na sua casa, não adianta nada você cantar louvor de forma que os corações se derretam diante do Senhor, você pregar de modo que multidões se dobrem diante do Senhor, se você falhar no discipulado da sua casa. É necessário paciência, é necessário disciplina, é necessário amor. É o que aprendemos com Jesus. Precisamos ser semelhantes a Ele. Precisamos andar como Jesus andou e amar como Jesus amou. Precisamos olhar para o nosso próximo e dar a ele um bom testemunho. Jair citou aqui na escola bíblica sobre o proceder do cristão. Tem que ser parecido com Jesus. O caminhar tem que se semelhar com Cristo. E aí fica uma reflexão para nós nessa manhã, até esse momento. O seu e o meu caminhar tem se parecido com Jesus? Se a pessoa olhar para a sua vida hoje, ela consegue ver Jesus em você? Teve um missionário que viveu por volta do ano 1800, ele se chamava David Livingstone. Tão interessante o testemunho desse homem, que ele prega em algumas comunidades,
E depois chega um outro grupo missionário para evangelizar uma dessas comunidades que ele pregou. E aí, quando eles começam a falar de Jesus, vocês conhecem Jesus? E começam a explanar sobre Jesus. Um deles vira para eles e fala assim: nós conhecemos esse Jesus. E ele já esteve aqui conosco, ele morou aqui. Porém, o nome não era Jesus, era David Livingstone. Pensem, irmãos, no testemunho desse homem, ao ponto de ser confundido com o próprio Cristo. Quando nos chamamos cristãos, estamos trazendo sobre o nosso ombro essa responsabilidade. Temos que nos parecer cada dia mais com Cristo. Tem que olhar para você e para mim e ver Jesus em nós. No nosso falar, no nosso reagir, no nosso agir, no nosso bom testemunho. É assim que a palavra de Deus vai sendo semeada e almas vão sendo alcançadas. E o texto continua, irmãos, no versículo 28 ao 32, onde nós vamos ver que o encontro real com Cristo sempre vai mudar algo dentro de nós. Chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, e partiu, e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Irmãos, em dado momento da caminhada, algo maravilhoso acontece, uma oportunidade excepcional para esses discípulos. Eles chegam perto da aldeia de Emaús, e eles iam entrando, e o Senhor se faz como quem: eu não vou entrar não, eu vou passar direto. Eles constrangem o Senhor a ficar com eles. E ali eles têm uma oportunidade ímpar na vida deles: se assentar à mesa com Jesus. Pensem na grande oportunidade que eles tiveram. E você e eu temos também. Jesus se assenta conosco na mesa? Sim ou não? Sim. Mas eles viram o próprio Cristo ressurreto diante deles. E essa eu ainda não tive não, irmãos. Quando eu tiver, se acontecer, eu conto para vocês. Espero que vocês tenham também. Deve ser maravilhoso demais uma experiência dessa. Você ter uma teofania de Deus manifestada diante de você. Você ver o próprio Cristo diante da sua face. Isso é algo lindo, isso é o anseio do coração de todos nós. Aguardamos vê-lo ressurreto na glória, conhecê-lo como ele é, como ele nos conhece. Mas esses homens assentados à mesa têm uma oportunidade de desfrutar de comunhão com o Senhor. A mesa, no contexto bíblico, faz referência à comunhão, à proximidade, à intimidade. Sentar-se à mesa é um ato que demonstra profunda intimidade com a pessoa. Então, em um momento de intimidade com Jesus, irmãos, esses homens têm os seus olhos abertos. Esses homens têm o seu coração transformado. Aquele coração que estava como pedra, agora se torna um coração de carne. E eles reconhecem o Mestre. O que podemos aprender aqui é que quanto mais nos aproximamos de Jesus, mais Ele se dá a conhecer por nós. Quer mais de Cristo? Quer experienciar coisas maiores e melhores? Quer ter uma experiência maravilhosa, um testemunho, como a irmãzinha teve de ser operada por Cristo? Se aproxime mais dele. O Senhor está disponível para nós hoje. Se achegue a Deus e Deus se achegará a vós. Se achegue a Jesus e de maneira alguma Ele te lançará fora. O que falta na igreja hoje para experienciar mais coisas maravilhosas da parte de Deus é uma entrega maior, é uma busca maior, é uma intimidade maior com o Senhor. O Senhor nos chama para assentar à mesa com Ele. É tempo de deixar para trás as distrações. E na nossa geração hoje temos muitas distrações, irmãos. Muitas coisas. É tão curioso, eu estava pensando nisso outro dia, que a nossa geração tem os meios mais de toda a geração que ficou para trás, somos quem mais tem os meios disponíveis para fazer as coisas mais rápido. Não precisamos levantar para ir na televisão trocar o canal.
Não precisamos montar a cavalo e cavalgar daqui 100 quilômetros, que demorava dias. Pegamos um carro e em poucas horas viajamos muito tempo. Quando eu tive a oportunidade de fazer a viagem missionária lá para Pernambuco, 1954 quilômetros, irmãos. Em 2 dias. Vai fazer este cavalo? Quanto tempo que ia demorar? Imagina Paulo vivendo no nosso tempo hoje, com avião. Imagina fazer essa caminhada a pé. Imagina se Paulo vivesse nos nossos dias hoje, o quanto que esse homem tinha desbravado o campo missionário, o quanto que ele tinha plantado igrejas por aí. Nós temos tanta facilidade hoje que nos deixou preguiçosos, nos deixou confortáveis demais dentro da igreja. Imagina Paulo vivendo. Nós não valorizamos o que Deus nos deu. E muitas vezes, irmãos, o que poderia ser usado para crescimento do reino tem sido usado para um declínio no reino. Temos acesso à Bíblia no telefone, mas também temos acesso ao telefone para outras coisas. Temos televisão em casa, que é uma bênção de Deus, glória a Deus por isso, mas temos nos distraído tanto com séries, maratonamos séries, mas não gastamos tempo maratonando a Bíblia. E muitas vezes lemos um capítulo e estamos cansados, abrindo boca. Não é porque eu tive um dia pesado hoje. Faz o experimento, tenha um dia bem pesado, chega na casa e abre o YouTube. E não vou nem falar para você pôr um negócio que você gosta, não. Abre a danada da aba lá do short e vai rolando a telinha para cima ali. Fica ali rolando. Eu garanto para você que 2 horas passa tranquilo ali, você não percebe. Você se esquece até do cansaço. Porque estimula as áreas do cérebro que vão te despertar. Mas como a carne nossa milita contra o espírito, e ela não vai querer que você se aproxime de Jesus em intimidade, ela não vai querer que você tenha mais tempo de leitura, mais tempo de oração, mais tempo de dedicação ao Senhor, de jejum. Faz um experimento, irmãos. Eu convido vocês. Bloqueie aí as suas redes sociais no celular, o acesso delas, através daquele bem-estar digital. E todo momento que você sentir, estou falando para quem não trabalha com isso, tá? Todo momento que você sentir vontade de ir se distrair com a rede social, vai lá e lê um capítulo da Bíblia. Depois, ao final de uma semana de jejum, veja quantos capítulos você leu. E você vai ver quanto tempo você gasta à toa na rede social. Você vai ver o quanto você vai crescer na leitura bíblica. Mas marca, tá, irmãos? Eu comecei em Gênesis 1. Nossa, em uma semana eu já estou lá em Mateus. Como é que eu gasto tempo com rede social, né? Faça isso, irmãos. Igual o pessoal que era viciado em fumar e toda vez que dá vontade de fumar, vai lá e chupa uma bala. Aí o cara entra em outro problema porque fica gordo, né? De tanto consumir doce. De tanta vez que o cara tinha vontade de fumar. Então, faça isso, faça um teste, uma semana, ou seja, um dia que seja. E você vai ver o tanto de tempo que a gente gasta à toa. Não temos mais intimidade com o Senhor, não é porque nos falta tempo, é porque nos falta prioridades. Precisamos priorizar esse tempo à mesa com o Senhor e as coisas vão ser diferentes. E para finalizarmos, versículo 33 ao 35, nós vamos ver que quando eles creem na ressurreição de Jesus de verdade, deu um novo ânimo para eles para caminhar. Na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e chegaram acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Então aqui, irmãos, nós vemos que aqueles homens que vinham desanimados pelo caminho, agora têm o coração aquecido pela comunhão com o Senhor e eles têm uma transformação. A noite já não foi mais uma barreira para voltar para Jerusalém. Os perigos, os riscos noturnos já não importavam mais. Agora o coração está tão aquecido, está tão queimando, que nós precisamos voltar para testemunhar isso. Nós precisamos voltar para Jerusalém e dizer que Jesus está vivo, que a cruz não foi capaz de parar ele,
que a sepultura não foi capaz de conter e que a morte não foi capaz de tragar Jesus. Ele venceu. Jesus vive, Jesus reina, e ele se manifesta a todo aquele que por ele clamar. A missão de Jesus foi cumprida, irmãos, categoricamente, milimetricamente, detalhadamente, em cada uma das coisas que foi profetizada a respeito dele. Ele esgotou todas as profecias a respeito dele. E ele ressuscitou dos mortos e ressuscitará cada um de nós que espera dele no último dia. Isso tem que ser o combustível que move a minha e a sua fé. Jesus tem um lugar preparado para nós. Ele inaugurou o reino celestial e ele tem um grande banquete preparado para nós. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima e não haverá mais pranto, nem dor, nem clamor, porque tudo está consumado. Nos ajuntaremos com os santos de todas as gerações, nos encontraremos com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Paulo, com aquele ente nosso querido que faleceu em Cristo Jesus, e teremos a oportunidade de abraçar a eles e de junto com eles abraçar o nosso Senhor Jesus e ouvir dele: vinde benditos do meu Pai, para o descanso eterno preparado por vós. Isso é a Páscoa para nós cristãos. Cristo ressuscitou, o sepulcro está vazio, ele vive e reina para sempre. Jesus em breve voltará para nos buscar. Que o nosso coração possa se manter aquecido com essa verdade, irmãos. Uma salva de palmas ao nosso Rei, ao Senhor da glória. Isso é a Páscoa para nós cristãos. Cristo ressuscitou, o sepulcro está vazio. Ele vive, Jesus, ele é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. E diante de tudo isso que acabamos de ouvir, irmãos, nós precisamos guardar no nosso coração a certeza de que a ressurreição do Mestre foi real e ela nos dá a segurança da salvação. Através da vida eterna de Jesus, nós também alcançaremos a vida eterna. Que o Senhor mantenha essa chama acesa em nosso coração. E que, com esse louvor que os irmãos vão ministrar aqui agora, possamos engrandecer o nome do Senhor pelo que Ele fez por nós e por Ele ter vencido a morte e nos dado a vida eterna. Foi real e ela nos dá a segurança da salvação. Através da vida eterna de Jesus, nós também alcançaremos a vida eterna. Que o Senhor mantenha essa chama acesa em nosso coração. E que, com esse louvor que os irmãos de Deus estão aqui agora, possamos engrandecer o nome do Senhor pelo que Ele fez por nós e por Ele ter vencido a morte. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz morreu. Cante, irmãos, cante. Mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Cante, irmãos, cante. Porque Ele
Ô irmãos, que alegria, né? Não servir a um Deus feito por mãos humanas, não servir a um Deus que está morto. Nosso Deus vive, Ele reina e Ele se move no meio da sua igreja. Glória a Deus. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa palavra, Senhor, pela tua bondade, a tua misericórdia, porque o Senhor tem um amor imenso e incomparável por nós. O Senhor, que é tão poderoso e tão grandioso, se importa com pessoas pequeninas como nós. E o Senhor ressuscitou e vive, Deus. E nós cremos nisso, Senhor. Nós cremos que o Senhor está hoje aos céus, assentado à direita de Deus Pai, mas que o Senhor também está aqui presente no meio de nós. O Senhor se manifesta de forma imanente no meio da sua criação. E nós te agradecemos porque o Senhor venceu o pecado, venceu a morte, venceu, Pai, todas as barreiras para nos salvar e para nos dar a vida eterna. Que essa certeza esteja sempre enraizada em nosso coração e que venhamos sempre caminhar com alegria, porque o Senhor vive, o Senhor reina e o Senhor voltará para nos buscar. Mantenha o nosso coração aquecido até esse grande e glorioso dia, Deus. Nós oramos e agradecemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém e amém.